Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aí, olha, nós vamos acompanhar história de uma pessoa que, né, passou por N situações, aí acaba então, né, tava meio descrente em relacionamento, aí acaba se envolvendo e aí no relacionamento atual a pessoa é maravilhosa, mas a pessoa tem filho. E aí como que eu então me posiciono diante de tudo isso? Né, me relacionar com uma pessoa que já tem filho, e se a gente então não souber lidar com as situações, a gente começa a fazer algumas associações indevidas e acaba olhando a criança de uma maneira que totalmente errada, tendo em vista que a criança não tem culpa. Então, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Olha, então o meu novo livro, ele vai fazer com que você consiga fazer um mergulho dentro de você e consiga, portanto, perceber o seu amor próprio que muitas vezes está aí escondidinho dentro de você e por isso que você acaba se sujeitando a tantas situações, tantos, né, enroscos emocionais. E também falar para você do meu primeiro livro, que foi lançado em 2015, O Dor de Amor Tem Jeito. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Ele também está sendo vendido no meu site. Então você pode comprar o meu novo livro, o meu primeiro livro. Então você pode comprar um, outro, comprar os dois no combo, que sai mais barato. E justamente porque você compra lá no meu site, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Tá bom? Dá uma conferida lá, www.andremassolini.com.br. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Adoro seu canal e em minha comunidade no Facebook o recomendo demais, pois é de grande ajuda emocional. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Venho aqui pela segunda vez para pedir um conselho mais simples. Eu havia, em 2015, em torno de janeiro, se não me engano, mandado um e-mail para você pedindo ajuda quanto ao meu último relacionamento, que era com um psicólogo. Aí ela coloca o nome da cidade, não vou nem especificar, porque senão fica muito, né? Muitos detalhes. Eu sendo. Aí ela coloca a profissão dela, que eu também prefiro não falar, de Porto Velho. Inclusive, o pedido da resposta foi como e-mail privado. Ah, tá. Você solicitou, então, gravação privada na época. Tá. Enfim, terminamos porque realmente ele era a pessoa errada para mim e tínhamos uma visão da vida diferente quanto à seriedade e maturidade das coisas. Tentei evoluir e ele regrediu. Eu me formei em agosto e até lá adquiri depressão com transtorno de ansiedade por coisas do passado e abusos de poder dentro da instituição que estudei. E quanto ao passado, tenho histórico de abuso sexual, incluindo dentro da família. Que péssimo, né, gente? Aliás, assim, o maior índice vem de dentro da família quando a gente fala de pedofilia, abuso de menores. Os maiores índices vêm de dentro da própria família. Violência psicológica, violência física, isso tudo até meus 23 anos. Complementando que tenho agora em 2016, quando ela me enviou o e-mail, meus 25 anos, né? E 11 relacionamentos destrutivos para mim, onde fui manipulada, traída e perseguida, começando aos 19 anos. Então você vê que muitas vezes os relacionamentos, eles são uma projeção das situações desorganizadas dentro de nós. Um mês depois do término do último relacionamento, eu estava fazendo meu TCC e para descansar fui fazer meu cadastro no Yahoo para comentar em alguns artigos. E
o mesmo perguntou se eu queria vincular minha conta ao site de relacionamento Par Perfeito. Eu já estava sem saco para relacionamento, traumatizada, me focando na faculdade, mas ainda assim um lado meu me disse: entra só para olhar, sem compromisso, só alguns minutos. Assim o fiz. Entrei no site, fiz meu perfil e fiquei só observando, sem objetivo nenhum. Passou-se uns 2 ou 3 dias e descobri que havia uma área com porcentagem de compatibilidade por perfil. E, por diversão, abri. Lá me interessei por um perfil e mandei mensagem sem esperança de retorno. O cidadão respondeu também educadamente, trocamos telefone e começamos a conversar por WhatsApp. Enfim, depois de conversas e após o primeiro encontro, começamos a namorar. Sei que é feio fazer isso, mas o descreverei e já digo que para mim é o homem da minha vida. Minha querida. Então, primeiro, você precisa organizar as coisas dentro de você, tá? Ou seja, o seu histórico mostra que, na verdade, você é uma pessoa carente. Então, primeiro você vai ter que organizar essas coisas dentro de você, né? Então, todos esses traumas, essas situações, abuso, então tudo isso você vai ter que fazer uma bela de uma terapia para você reconstruir-se, entende? Então, sabe, a gente tem que se reconstruir muitas vezes, principalmente porque quando aconteceu isso com você, você era criança. E quando a gente é criança, a gente absorve tudo, tudo, sem critério nenhum. Eu acho que eu já dei esse exemplo em alguns vídeos, mas eu uso esse exemplo de novo. É uma esponja. Quando somos crianças, nós somos uma esponja com uma alta capacidade de absorção. A esponja, ela absorve, não é tudo. Aí é que tá. A esponja não tem filtro, não é verdade? Você joga uma esponja num balde com água, água puríssima, ela absorve o máximo que ela pode daquela água. Você joga ela num balde com veneno, ela absorve o máximo que ela pode daquela água com veneno ou daquele veneno. Entende? Então, quando nós somos crianças, nós absorvemos coisas muito boas que aconteceram, então, nesse processo formativo, nesse processo de construção da nossa personalidade, e a gente absorve também as coisas ruins que aconteceram conosco. Então, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente é tratado, depois, então, a gente cria uma imagem nesse processo de construção da nossa própria identidade, da nossa personalidade, uma imagem negativa da gente mesmo. Então, me parece, só pelo fato de você ter falado assim, já digo que para mim é o homem da minha vida. Isso, gente, sinceramente, quando a pessoa, num primeiro momento, só de conversar pelo WhatsApp, primeiro que já denota muita carência. Ah, é o homem da minha vida. É o homem, sabe? É muita projeção. Então, quer dizer, alguma coisa, eu tô de repente com um vazio existencial dentro de mim. Por isso que eu já projeto muito no outro, eu quero que o outro venha suprir isso. Então, meu Deus do céu, essa pessoa vai suprir todas as carências que eu tive até agora, todas essas lacunas, não é, que precisam ser preenchidas em mim. Não, eu que vou ter que trabalhar, perceber essas lacunas dentro de mim e eu que vou ter que me preencher antes de eu querer então que outro venha me preencher. Eu preciso primeiro me amar para depois ser amado, certo? E Frederico ronca. Hoje tá um dia meio friozinho, tá chuvoso. Queria eu estar aí no lugar dele. Bom, então, aí ele é o homem da minha vida. Aí ela vai descrever algumas características do homem da vida. Fiel, carinhoso, alto, com barba, branquinho, cabelo e barba loiros, mas beirando para o castanho, olhos castanhos, belo sorriso, voz grossa, gordinho, nerd, sensível, ajuda nas tarefas domésticas, preocupado, protetor, ótimo conselheiro e ótimo ouvinte,
O tipo que, se brigo sabendo que estou errada, ele vem em casa me trazer chocolate e conversar comigo, faz questão de me pagar a injeção anticoncepcional dos 3 meses, pergunta como vão minhas consultas médicas, me dá bronca se não sigo alguma recomendação médica, companheiro, inteligente, dedicado, caseiro, não fumante, raramente bebe e divertido, tranquilo, calmo, 2 anos mais velho que eu. Meus pais gostam muito dele e meu pai briga comigo se eu brigar com ele. Me policio porque sei que a errada sou eu. Ele esteve comigo nos meus piores momentos, está me acompanhando no meu tratamento com psiquiatra e psicóloga e faço de tudo por ele também, pois ele merece. É um ótimo relacionamento, maduro e recíproco, mas há um pequeno probleminha comigo. Ele se divorciou da esposa porque ela era mercenária, verbalmente violenta, oportunista e preguiçosa. Para ser mais direta, foi ela quem largou ele porque ele havia perdido o emprego. Só ele fazia tudo na casa, incluindo cozinhar, lavar, limpar, além de trabalhar para pagar tudo e dar presentes a ela. E ele, sofrendo, ainda lutava para manter o casamento, que durou 7 anos porque tinham uma filha. Hoje ela tem 5 anos e nós iremos fazer 1 ano de namoro. A filha dele me ama, a respeito, apresentei-o e converso com ela caso ela converse comigo, mas há um bloqueio em mim para ficar perto dela. Quando ela está perto, meio que soa um alarme para correr. Ele só quer que nos respeitemos. Não que eu seja a mãe dela, mas ainda assim fico meio paranoica com isso e pensando como encarar, pois não posso correr dela para sempre. Como lidar com esse medo? A psicóloga me falou algumas coisas, mas preciso de mais de um conselho para tentar me reestruturar nessa parte. Desde já me desculpe pelo e-mail grande, muito obrigada pelo conselho, com certeza haverá outras pessoas com esse problema. Tá, então, ou seja, não é questão amorosa aqui, não é? Eu achava que, nossa, né, viria uma grande decepção, frustração amorosa. É, você tem, né, você tem esse bloqueio em relação à menina, em relação à filha. Minha querida, primeiro, realmente, isso eu acho que sempre tem que ficar muito claro quando a gente, hoje em dia, principalmente, é mais comum nós conhecermos pessoas, não é? Nos envolvermos de repente com pessoas que já escreveram uma história anteriormente e agora trazem, não é, as consequências dessa história, como por exemplo no caso, filhos. Então, uma coisa é quando a gente se relaciona com alguém, a gente traz, na verdade, as aprendizagens desses relacionamentos que a gente viveu. Tem muita gente que às vezes traz os traumas, e traumas eles precisam ser resolvidos, não é? Não podem, na verdade, definir como a gente vive no presente, senão fica horrível. Agora, e tem situações assim, né, físicas, reais e concretas, o que são, por exemplo, filhos. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que ter consciência é que é lógico que a gente não vai querer assumir um papel que não é nosso. Então, por exemplo, não é, eu não vou ser pai, eu não vou ser mãe, entende? Agora, claro, o que não me impossibilita de olhar a criança, por exemplo, com muito carinho e de acolhê-la. Pelo contrário, eu vejo gente que muitas vezes, não é o caso aqui, você tem um receio. Eu vejo que, na verdade, tem muita gente que tem ciúme. Então, parece que se cria uma disputa, na verdade. Não é? Aí é que tá, um adulto disputando com uma criança. Então, olha isso, que péssimo, não é? Eu vou ficar com ciúmes porque é filho de outra, porque. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que abolir da nossa vida. A criança, ou descontar na criança, sabe? Esse desejo de posse que a gente tem, ou esse descontrole muitas vezes que a gente tem, a criança não tem nada a ver com isso. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que ter consciência é que o pai da criança, por exemplo, ou a mãe da criança, ela terminou o relacionamento.
com a outra pessoa, mas ela vai ser sempre e vai ter sempre um relacionamento com a criança, porque ela é a mãe da criança, ele é o pai da criança, então ele vai ter sempre um relacionamento com a criança e ele ama extremamente a criança. E o amor que ele tem pela criança ou que ela tem pela criança não tem nada a ver com, não é, sentimento que tem para com o ex. Porque senão a gente associa essas coisas e embola tudo aí no meio de campo. Fica tudo embolado e a gente não pode. A gente tem que, sabe, desfragmentar as coisas do que deixar tudo numa coisa, numa massa só. Não. Ele, por exemplo, né, a mulher que está relacionando com um cara, ela vai pensar o quê? Ele ama a criança, ele é pai dela e tem que amar mesmo. E eu tenho que me sentir orgulhosa, por exemplo, né? Olha, eu, enquanto mulher, tenho que me sentir orgulhosa de ver, né, que eu estou me relacionando com um cara que ama a filha, que se dedica a ela, ou que se dedica ao filho, por exemplo. Agora, o amor que o meu namorado atual, por exemplo, tem para com o seu filho, para com a sua filha, não tem nada a ver. Por isso que eu falo de desfragmentar. Não tem nada a ver com o amor que ele tinha para com a ex-esposa dele. Ou, no caso do homem, né, o amor que a mãe tem para com a filha. Eu tenho que me sentir orgulhoso porque eu vejo que ela é uma ótima mãe. E não tem nada a ver com o amor que ela teve ou o relacionamento que ela teve com o pai da criança, por exemplo. Então, vamos, né, desfragmentar, fazer desassociações, porque a gente faz associações indevidas a partir disso. Esse é um primeiro aspecto que eu vejo. E aí a gente acaba olhando a criança como se fosse... A gente começa a desenvolver, sabe, ciúmes, olha com desdém, ou... Então, não vamos agir desse jeito não, pelo amor de Deus. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, minha querida, que você tem... Parece que a criança gosta muito de você tal, e você parece que sente vontade de correr. Talvez seja simplesmente um medo, porque talvez parece que esteja soando para você que você vai ter que ter responsabilidades de mãe e você nunca pensou nisso. Então, não, eu não vou ter responsabilidades de mãe. Quem tem responsabilidade de mãe sobre a criança é a mãe dela. E ele tem responsabilidade de pai. E eu aqui me relaciono com o pai da criança. Agora, o que não me impossibilita de dar todo o carinho, de dar toda a atenção, entende? Talvez eu esteja assustada, no seu caso, por exemplo, eu estou assustada por conta disso, porque agora é uma situação totalmente nova e que eu nunca pensei e que parece-me que eu associo como se eu fosse mãe e que agora eu vou ter responsabilidades sobre a criança. Então, isso parece que nos traz assim, sabe? Meu Deus, um impacto. Então, agora, o que vai ser? Eu nunca me vi nessa situação. Então, talvez seja esse fato de você querer correr ou não demonstrar tanto sentimento, talvez seja só por essa questão, porque é uma situação nova para você. Então, saiba identificar. Não, é uma situação nova, eu sempre fui muito independente, sempre, né, estou estudando, fazendo meu TCC, correndo, vou iniciar agora a minha profissão. Então, como se eu estivesse olhando, como se a criança fosse, então, agora atravancar tudo isso, fosse, não é? Meu Deus, vou ter que ter responsabilidade sobre a criança e vou ter que, sabe? E agora eu vou ter uma família já e eu pensava em fazer tanta coisa. Então, muitas vezes pode ser isso. É só, né, diante do novo, diante dos fatos, diante de uma coisa totalmente nova para você e que agora as coisas se misturam aí dentro. Então, vamos saber identificar, vamos saber perceber, senão você acha que, na verdade, você tem problema com a criança. Não, talvez seja aquilo que a imagem dela esteja representando para mim. Né? Um compromisso, e meu Deus, eu não tinha pensado nisso, isso vai comprometer minha vida profissional, que eu, sabe, não posso ter filhos agora, e eu já começo a me deparar com essa realidade, mas ela não é sua filha. Entende? Então não faça isso, não, a gente não pode fazer associações indevidas. Porque quando a gente faz essas associações indevidas nos mais diversos aspectos, compromete muito
o nosso real sentimento e a saúde emocional que a gente tem dentro desse tipo de relação. Então, associações indevidas, nesse caso aqui específico do e-mail, associações indevidas, às vezes as pessoas fazem nos relacionamentos que elas começam, e aí eu começo a associar, por exemplo, que eu estou sendo traído, que eu estou sendo enganado, só porque no relacionamento anterior eu sofri isso. Então, tá vendo? Eu faço uma associação no presente a partir de traumas e situações do passado. São as associações indevidas que a gente acaba fazendo e que a gente tem que, então, não, colocar cada coisa no seu lugar, entender cada situação, entender cada momento, para que as coisas não fiquem distorcidas, certo? Gente, se curtiu, dê um like, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá e, claro, inscreva-se, tá? Não sai do vídeo sem se inscrever aqui no canal, não. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.